Olá, amigos. Me encontro nesse exato momento na Península Italiana, mais especificamente ao norte, na cidade de Bergamo, mais especificamente numa pequena cidadezinha na região de Bergamo, chamada Vertova, onde tenho amigos. E ali atrás é a igreja de Santa Maria Assunta, que fica numa colina datada primordialmente do século XIII, 1200 e pouco, só que consta também que onde está localizada essa igreja teria sido, em tempos mais remotos, um templo romano pagão em homenagem ao deus Vertúmino, que eu não saberia dizer em português se seria Netuno. Quem puder colaborar com essa informação, escreva aqui embaixo. Aqui é muito agradável, uma região chama-nos pré-Alpes, não é? E eu vou fazer alguns vídeos, talvez mais dois, em alguns lugares da região. E eu também, se quiserem, puderem, me sigam no Instagram, Fábio Reis Viana, e na nossa página Contexto Geopolítico no Twitter, que eu coloquei algumas fotos lá, inclusive de uma outra cidadezinha chamada Clusone, onde há uns afrescos medievais que remetem inclusive ao período da peste ou das pestes que tiveram na Idade Média. E tem também eu coloquei uma foto também de um relógio astronômico construído na época em que a região era dominada pela República de Veneza, no período em que Veneza era o grande hegemon do proto-sistema capitalista. Bom, eu vou cortar esse vídeo, vou filmar ainda a igreja aqui atrás um pouco e depois a gente continua dentro dos nossos estúdios provisórios aqui em Vertova. Então ali é a igreja de Santa Maria Assunta, no alto da colina, onde consta que em tempos mais antigos teria sido um templo romano dedicado a um deus pagão. Essa cidadezinha de Vertova era ocupada pelos romanos, tinha uma função, não me recordo exatamente, mas aqui na parte, na comune, tem um quadro onde é descrito esse período um pouco. Seria uma região com uma certa riqueza mineral, e os romanos faziam algum tipo de transformação aqui com o material que era encontrado nessa região. Então eu vou cortar o vídeo e sigamos nos nossos estúdios provisórios em Vertova. Então, eu sou Fábio Reis Viana, escritor, analista geopolítico e de política internacional. Tenho uma coluna no jornal econômico centenário do Rio de Janeiro, Monitor Mercantil. Contribuo também para o site Dossier Sul e para o site americano The Saker. Essa semana saiu um artigo novo meu no Monitor Mercantil e também republicado no Dossier Sul, chamado Nuances de uma Explosão Expansiva Silenciosa, uma interpretação sobre a saída americana do Afeganistão à luz da quarta explosão expansiva no sistema mundial, que é uma interpretação brodeliana, né? Com viés de pensamento na ideia dos longos ciclos, né? Que isso seria essa quarta explosão expansiva seria decorrência de um momento particular
em que o longo século XX estaria passando. Então eu faço uma análise também voltando ao passado, no período em que o Afeganistão, onde hoje é o Afeganistão, residia um império pré-moderno, né, que convivia junto com outros impérios pré-modernos, o mais proeminente deles, naturalmente, a China, não é? Que agora, nesse período, nessa nova realidade, volta ou tenta reconquistar o espaço que, ao longo da história da humanidade, exerceu a maior parte do tempo, como a grande potência do sistema mundial pré-moderno. Agora, a pretensão é tornar-se a grande potência do sistema mundial moderno e capitalista, porque por mais que a China não seja um país capitalista, isso também eu não vou entrar nesse mérito, se é ou não é, mas nós vivemos, o sistema mundial é capitalista. Então a China, a Rússia atual, o Irã, esses antigos impérios pré-modernos, não, a Rússia não, mas o Irã e a China em particular, e a própria Índia, eles nesse momento jogam com as regras do jogo inventado pelos europeus há 500 anos atrás. Nesse momento eu estou aqui na Itália, talvez o berço do sistema mundial moderno, porque a República de Veneza, Gênova, Firenze, esses pequenos enclaves capitalistas da Península Italiana, que a partir do século XIII, do longo século XIII, forjaram uma disputa por poder e riqueza, expandindo-se para fora dos seus quintalzinhos em direção ao Oriente. Ali foi o momento em que a ebulição do que hoje nós conhecemos por sistema mundial ou sistema interestatal surgiu, não é? Então, nesse momento eu estou em Bérgamo, que foi um local pertencente àquele pequeno protótipo de hegemon capitalista, a República de Veneza. E, inclusive, no centro de Bérgamo tem a Cidade Alta, que ela é murada pelos venezianos. Ontem eu estive numa cidadezinha montanhosa chamada Clusone, com um relógio astronômico, também que era típico dos locais dominados por Veneza, inclusive esse tipo de relógio muito sofisticado para a época, então, até hoje, certamente é uma tecnologia que os venezianos copiaram ou se influenciaram do Oriente, né, das relações culturais e comerciais que os venezianos privilegiados tinham com os impérios orientais pré-modernos, não é? Veneza controlava o mar Mediterrâneo, as rotas comerciais, no auge do seu hegemonismo, não é? Por isso até que Gênova, sua grande adversária, quando se viu totalmente derrotada por Veneza e perdeu o acesso ao Oriente, porque Veneza as tomou, né? A Gênova, o acesso de Gênova mais forte não era exatamente pelo Mediterrâneo, era por terra pela Eurásia e também o Mar Negro, não é? A partir do momento que Gênova é derrubada definitivamente por Veneza, o que os genoveses fazem? Os astutos banqueiros genoveses, eles começam a financiar os ibéricos, Espanha, Portugal. E daí começa a história do sistema mundial moderno para valer, né? Quando
o Império, quando os espanhóis e os portugueses resolvem entrar no jogo expansionista. Bom, eu pretendo gravar outro vídeo ao ar livre. Era só um comentário rápido, como sempre, não é? Aqui desse estúdiozinho temporário. Talvez um próximo vídeo eu faça na Cidade Alta e comento mais um pouco, inclusive de Bérgamo, que foi a cidade que, em março de 2020, levou para o mundo inteiro aquelas cenas terríveis do princípio da pandemia, né? Uma cidade muito afetada, aquela cena dos carros, comboios militares russos entrando para ajudar, foi impressionante na época, né? E muito impressionante também ter acontecido aquilo logo aqui em Bérgamo, um local onde a peste do século XIV, 1300 e pouco, foi extremamente violenta. Inclusive tem um santuário aqui que eu conheço nessa região, que era um local de refúgio da peste numa montanha, né? No Monte Altino. Né? Eu já conhecia antes da Covid-19, porque eu conheço há bastante tempo pessoas aqui. Então, coincidentemente, séculos depois, Bérgamo se torna o epicentro da peste, da primeira peste do século XXI. Uma coisa muito louca, né? E é isso. Então tá. Fábio Reis Viana, curtam o canal, inscrevam-se, por favor, se quiserem, assinem, toquem no sininho e leiam minha nova coluna no Monitor Mercantil que está aqui embaixo, ok? Fábio Reis Viana, direto da Itália para o contexto geopolítico.